Boa tarde para você, começando a semana com os donos da bola, repercutindo a rodada do Campeonato Gaúcho, projetando, já tem jogo na quarta-feira também pelo Gauchão, tem Libertadores na sequência, tem reforços chegando, muita coisa e você fica conosco até as 2 da tarde. De imediato na Central Band do Esporte está lá João Batista Filho. Fala, João, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O Cristiano Rodrigues, 29 anos, está muito próximo de ser o novo reforço para o meio-campo do Grêmio. Ele, inclusive, concedeu uma entrevista em Parma, na Itália, se despedindo do torcedor italiano, dizendo que foi muito bem recebido, mas que está de saída. Agradeceu, diz que é um grande clube, mas que passa por uma situação lamentável, difícil, enfim, e que, de fato, está indo para um outro local. Não falou no Grêmio, mas a gente já sabe, o presidente Romildo Bolzan Júnior, inclusive, confirmou 95% de chances. O Cristiano Rodrigues será jogador do Tricolor. Ele é esperado nesta terça-feira aqui em Porto Alegre. Chico Garcia. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Cristiano Rodrigues que está chegando. O Maicon já chegou. O Brian também. O Grêmio se reforçando e também as notícias do Internacional. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Participem com a gente. Mande seu recadinho através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. A gente está aqui esperando. Bom, o jogo entre Juventude Internacional marcou o duelo de 2 invictos. O Inter, sem nenhuma derrota no Gauchão, e o Juventude invicto com o novo uniforme. E não é que a laranja mecânica levou a melhor? O Inter entrou em campo com uma atração no ataque colorado, o recém-contratado Lisandro Lopes. Ele apareceu logo aos 5 minutos após cruzamento de Valdívia e o desvio de cabeça de Rodrigo Dourado, mas foi travado na pequena área. Aí, Alan Ruschel roubou a bola, arrancou em velocidade, mas errou a pontaria. Lisandro Lopes fez tudo certo, só que parou no goleiro Ayrton. Já o goleiro colorado deu um belo drible em Zulu e evitou que o atacante finalizasse a gol. Na sequência, por pouco, Zulu não marcou de cabeça. O Juventude até abriu o placar com o Alacer, mas Antônio Padilha anulou o gol, o que irritou os jogadores e a torcida do Ju. O time da casa cresceu e seguiu a pressão, até que Juan recuou para Muriel, que dominou mal e ainda acertou o Alacer. O árbitro marcou pênalti e deu o cartão amarelo ao goleiro colorado, que viu o Zulu chutar e abrir o placar. O time da Serra queria mais, não estava para brincadeira. No final do primeiro tempo, Pereira deu um carrinho na área e a bola bateu em seu braço. O árbitro apenas mandou seguir. Na segunda etapa, Aguirre colocou Alan Costa e Rafael Moura nas vagas de Juan e Alisson Farias. E assim que a bola rolou, o Inter foi para cima, com Valdívia e Rafael Moura. Depois disso, um susto. O técnico do Juventude se sentiu mal com dores no peito e foi para o vestiário mais cedo. O auxiliar Fernando Reck assumiu o comando da equipe na beira do gramado. O estreante Lisandro Lopes saiu para a entrada de Martin Luque. Nós temos falado com ele de jogar 45 ou 60 minutos no máximo e faz parte do processo de adaptação que ele tem que ter. Acho que mostrou alguma coisa boa, mas obviamente que vai melhorar jogo a jogo. Aos 22 minutos, Itaqui cobrou falta fechada. Muriel saiu mal e espalmou para trás. Já Hernando arriscou de cabeça. Já com Antônio Piccoli recuperado no banco de reservas, Jorge Henrique arriscou o chute de longe. A bola desviou na zaga e quase enganou Ayrton. Depois foi a vez de Jardel cometer falta. Ele levou o segundo amarelo e foi expulso. Nada que mudasse o resultado do jogo. Com o resultado, o Inter perdeu a invencibilidade no Campeonato Gaúcho e soma 13 pontos na tabela de classificação. São 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Lembrando que o time de Diego Aguirre tem um jogo a menos na competição. Faltou um pouco de entrosamento no time, normal. E não pudimos levar nada daqui. Temos que rapidamente pensar no próximo jogo, ganhar quarta e estar sempre pensando para o jogo que vem. A gente vai falar muito na sequência, porque esse time do técnico Diego Aguirre, que foi reserva, apresentou problemas semelhantes, parecidos, se não os mesmos do que a equipe titular, né? E a gente está sempre olhando ali para frente na Libertadores. Pode estar faltando confiança também, né? Para o técnico Diego Aguirre, e confiança na hora H é zero. Vontade muitas vezes é só deitar na cama, virar e dormir. Ah, meu amigo, cuidado. Você pode estar sofrendo a famosa doença do cara DVD. Sabe qual é a doença DVD? O cara que deita, vira e dorme. Aí não dá, né? Quer uma dica infalível para ajudar a amenizar esses sintomas? Nosso Ribeiro Neto está lá
de férias, aproveitando, levou um estoque do Ativo. Tá aqui, ó, Ativo, poderoso estimulante que vai ajudar você na disposição, empolgação e criatividade entre quatro paredes. Que maravilha. Você sabe mais? Você tem mais informações no 30810700. E quem vai falar mais sobre a promoção de hoje é a Doca, lá direto da Central do Ativo. Fala, Doca! Boa tarde para vocês aí do estúdio e para você aí de casa. Ligue aqui na Central e aproveite a promoção Escolha o seu presente. Além de todas as facilidades, desconto especial, embalagem discreta, entrega sigilosa, hoje você compra o Ativo e você escolhe o seu presente. São 3 opções fantásticas. Ligue e descubra quais são. 30810700, porque Ativo é você na ativa sempre. É com vocês aí do estúdio, pessoal. Valeu, Doca. O Ribeiro Neto está aproveitando. Dê um basta nesse cara DVD e tenha mais atividade à disposição na Vida 2 com o Ativo. 3081, o telefone está aqui na tela, 30810700. 30810700. Ativo é você na ativa sempre. Que maravilha. Vamos começar a debater. Vamos lá. Vamos lá, né? Estou aqui com o Gonçalo, com o Baldasso e o Cadu. Tu sabe, Chico? O Baldasso estava em Caxias ontem comentando essa derrota. Sempre em Caxias, né, cara? Tu sabe que eu sou obrigado, como analista de futebol, a descolar a análise do jogo de ontem do confronto contra o Juventude e grudar ela na análise do ano todo até agora. Porque a relação, ela é iminente e ela é muito clara. Por alguns motivos. O Internacional sempre jogou no 4-2-3-1 na temporada, desde o primeiro jogo. Desde o amistoso contra o Juventude mesmo, lá em Caxias, que eu tive a oportunidade de comentar lá no começo do ano. O Inter continua, seja time titular, misto ou reserva, com os mesmos problemas. O 4-2-3-1 do Internacional não funciona, não porque o esquema é ruim, aliás, esse é um dos esquemas mais modernos do mundo. O problema é que é mal treinado o Internacional que atua nesse esquema. O Internacional segue com distâncias oceânicas entre os seus setores. O Inter defensivamente continua expondo o lateral. Velho, raciocinem comigo aqui. Fabrício, nas costas do Fabrício, tudo acontece quando ele joga. No Grenal, nas costas do Cláudio Vinck. Ontem, nas costas do menino Jefferson. Será que são todos tão ruins assim ou o Internacional tem um esquema mal colocado de proteção aos laterais? O Internacional é mal treinado, não faz uma triangulação em meio campo. O Inter ontem se valia de lançamentos do Paulão para o Luque. O Inter não tem transição de bola. O Juventude foi adiantar um pouquinho a linha de meio campo no meio do primeiro tempo, tomou conta do jogo, porque o meio campo do Inter é um buraco. O Inter está mal treinado, o trabalho de Diego Aguirre é ruim. Eu só vou trazer um exemplo para vocês. Eu vi um pouco ontem do clássico Corinthians e São Paulo, vi alguns lances e depois vi um compacto. E vocês sabem quantos gols o Corinthians tomou no ano? 3. Impressionante. E fez 21. E não é um time defensivo, né? O esquema é o mesmo. Time compactado, né? O esquema é o mesmo. É Ralf, Elias, tem 3 meias e o Guerreiro. É isso aí. É o mesmo 4-2-3-1. O Jadson pela direita, o Danilo centralizado, o Sheik pela esquerda e o Guerreiro à frente. Muitas individualidades ontem foram mal. Muitas individualidades ontem no Inter foram muito mal em vários setores. Mas por quê? Tem umas que não foram, né, Cadu? Assim, ó, o Luque... Tem umas que não foram só ontem, né? O Luque foi... Sim. O Luque, vamos pegar as individualidades. O Luque entrou no jogo e foi um corredorzinho. Não fez nada. Perfeito. Só que o Luque só era acionado em passes longos, em que a bola chegava nele e ele tinha que resolver na jogada individual. Não tinha possibilidade de combinação. Aí eu não posso condenar o Luque. Dizer que o Alan Ruschel teve dificuldades, o Valdívia teve dificuldades. O Alan Ruschel eu não entendo o porquê da experiência, ele não tem características de volante. Eu acho assim, a gente concorda. Eu concordo com o Baldasso. Eu concordo com o Baldasso que o time apresenta os mesmos problemas jogando com titular, reserva, independentemente da escalação, mas eu honestamente, pontualmente no jogo de ontem, não entendi a escalação do Diego Aguirre. Não, tá bem, eu concordo. Tudo bem que o Hernando na direita era uma alternativa viável na medida em que os laterais estavam sofrendo. Esse é um teste válido, agora os demais. O Alan Ruschel no meio campo. O Alan Ruschel no meio campo, certamente porque não tinha alguma outra opção para volância, porque o Bertotto está lesionado. E o Cláudio Vinck, que para mim tem mais qualidade técnica que o Alan Ruschel, já jogou nessa função o Alan Ruschel, e não teria tantas incumbências defensivas. O Cacuete ele se posicionava como lateral esquerdo. Ele pegava a bola e se posicionava como lateral por Cacuete. Mas assim, ó, vocês têm razão. Tinha coisa mal colocada ontem. Só que se nós pegarmos o jogo contra o Emelec, em que a escalação era aquela muito próxima ou igual ao que nós consideramos ideal no Inter. Sim. Quase ideal. Pouquíssima coisa, mas estava todo mundo lá. E o time teve os mesmos problemas de ontem.
O Emelec tocando a bola, fazendo 2-1 entre os volantes e os zagueiros do Inter. A mesma coisa. Ontem foi a mesma coisa. O Internacional, o treinador não consegue evoluir, não consegue progressos no time, parece que ele não vê. Pois é, mas é isso que eu não consigo entender, porque ele nas entrevistas, ele chega a dizer que sabe o que está acontecendo e que tem que trabalhar e a gente não nota isso no dia a dia, né? É que daí ele está admitindo que vê problemas e que tem problemas, mas... Para resolver o problema. Assim, o que muitos treinadores, talvez na mesma situação, tentariam contornar e dizer que está tudo bem. E ele está dizendo, realmente, eu também acho que... Tá, mas é grave, né? Ele sabe isso, que isso independe dele estar conseguindo ou não, né? E não consegue corrigir o problema. E o pior é o seguinte, Chico, ele tem qualidade do meio para frente, nós sabemos disso. E depende exclusivamente disso. As coisas boas do Internacional do ano são pelas individualidades. Vai chegar um momento que tu vai tomar 2, só que tu não vai fazer 3, né? Não são todos os jogos. O Inter vou tomar 2, vou fazer... Não o vai Inter tem um bom ataque esse ano. Não sei se chegou igual aos 21 do Corinthians. Talvez tenha 19, talvez 2 ou 19. Mas é que tem 14, 15 sofridos. Mas é que tem 14, 15 sofridos. Só que do meio para trás o time está muito mal. Mas não é problema, mas assim, são soluções individuais. Porque o ataque, os homens que chegam do meio para frente nesse 4-2-3-1, seguem distantes dos volantes. Ou seja, continua o buraco estabelecido entre os setores. Então também é problema, gente. Também é problema. O time está desequilibrado, porque a gente nota do meio para frente jogadores qualificadíssimos, ainda assim sem uma concepção tática interessante, porque parecem isolados ali os jogadores de meio. A transição ela não acontece muitas vezes, não há combinação de jogada do meio para frente, mas pela qualidade dos jogadores o Inter faz os seus gols. Só que do meio para trás é uma exposição e o pior é o seguinte: se o adversário fica com a bola, é um pandemônio. Contra o Emelec, que convenhamos, é uma equipe que tem limitações claras. Não vamos achar que o Emelec Não, tem limitações claras. E o Inter ganhou aqui no sufoco, né? Nossa. E o Inter teve o Freitas e o Newton, que nós esperávamos que fosse um time que marcasse melhor. Mais protegido, isso não aconteceu. Né? Não houve proteção dos laterais nas costas do Fabrício o jogo todo. Os problemas continuam. Ontem, foi tão claro observar o Inter ontem. Começou o jogo, Juventude, respeitosamente, pegando o Inter, que é o grande da capital, Juventude se postou lá atrás e esperou o Inter chegar. Ali o Inter trabalhou no sistema ofensivo, o Alan Ruger de vez em quando aparecia como elemento surpresa na frente. Só que chegou um ponto do primeiro tempo, aos 20 e poucos minutos, que o Juventude pensou o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui? Olha o buraco que os caras estão deixando ali. Adiantou o Alan Schons, o Alacer e o outro menino do meio campo, o Jardel, botou eles 5 passos à frente já no campo ofensivo, tomou o meio campo do Inter. O Inter não conseguiu mais jogar. Só o Juventude jogou. Sabe, é tão simples desvendar o Internacional e se aproveitar dos efeitos do Inter. Gente, o que o Diego, vou de novo, eu gosto de fazer essa crítica porque ela sublinha bem. Tu pegar um time como o Inter, utilizar o esquema 4-2-3-1, que é um dos mais modernos, e colocar os melhores jogadores para jogar, eu também faço. Eu quero ver os problemas acontecerem e tu resolver. Isso o Diego Aguirre não está conseguindo. Vou botar um pouco do telespectador aí, Roberto. Vamos lá, então. O Robert Loureiro. Atuação horrível, não existe transição de bola, falhas na marcação, falta jogadas de linha de fundo e falta técnico. E ele é de Santiago. Humberto Oliveira. Vamos ser coerentes. Se o time do Inter, mesmo misto, é melhor do que o Grêmio, a vergonha é maior por estar em 8º lugar. A Tawane Queiroz, o Inter não jogou nada. O Alejandro Chumaceiro, tem que dar tempo pro Aguirre. O Eduardo Oberdan, Lisandro Lopes, Nilmar, Rafael Moura, prefiro o Sacha de titular mesmo. Que o Lisandro, vamos com calma, né? Ontem ele tá chegando, acho que a gente nota que ele tem ferramentas, né? E no início não sentiu muito. Claro que no segundo tempo acabou sentindo um pouco. E o Inter não chegou mais tempo. O Lisandro Lopes o esquema tático bastante no começo do jogo. Ele participou bastante no começo do jogo. Quando o Inter estava com ação ofensiva. Quando o Inter estava com ação ofensiva. Quando o Juventude neutralizou, ele sumiu, porque a bola não chegava, né? Mais do que isso, né? Aí o Diego Aguirre tirou o Alisson para botar o Rafael Moura, e aí ele ficou no segundo tempo. O Alisson também foi outro que caiu, começou muito bem, acabou caindo. Que boa lembrança que tu fez. Essa é outra, assim, de precisar de um curso na NASA para entender.